Bom dia aos meus amigos, colegas, irmãos de igreja. Eu quero comunicar uma palavra do Senhor, do coração de Deus, ao coração daqueles que ouvem. Deus, Ele unge as pessoas, Ele chama as pessoas, cada um com um chamado especial. Deus às vezes leva você a situações, circunstâncias da vida para que você possa enxergar, discernir o mundo. Se você estivesse no mesmo jeito deles, você não ia ver, mas Deus às vezes te leva por caminhos difíceis, complicados, em áreas para que você viva, para que você conheça, discirna, para que você possa fazer a vontade dele e pregar a palavra dele. Eu entendo isso porque eu sei porque eu passo muitas coisas, porque Deus ele está me ensinando, me mostrando, trazendo discernimento até mim em relação a muitas coisas, e eu sou grato a Deus por todas as coisas. Tanto na montanha como no vale, em todas as situações, circunstâncias que passamos, louvado seja o nome do Senhor, porque nada escapa do seu propósito, nada escapa da sua vontade soberana. E aqueles que são chamados por Deus, eles precisam passar pela olaria de Deus, precisam passar pelas circunstâncias para aprender, para viver realmente, não apenas teorizar, mas viver para falar aquilo que é verdadeiro e que é real. E Deus usa muito a sua palavra, que é a verdade, para ela discernir nossos corações. Estamos vivendo hoje num tempo, num mundo de pessoas totalmente voltadas para as coisas exteriores, para as coisas materiais e para as coisas da vida. Estão preocupados com o mundo, com a vida, preocupados com o que ganham, o que têm, o que possuem, preocupados com a religião, com o seu estado pessoal, e não se preocupa com o que o Senhor Deus ensina. É fácil você dizer: eu tenho Deus, eu sirvo a Deus, tenho fé em Jesus, eu vou na igreja, dou dízimo, dou oferta, congrego, faço bem, mas as pessoas não entendem que nós somos pessoas que possuem uma alma e um espírito que habita em um corpo. Não adianta o seu exterior ser limpo e o seu interior ser sujo. A injustiça para Deus é quando você conhece a palavra de Deus, a vontade de Deus, e você não põe em prática. Ou seja, você não usa a sua fé. A fé, ela sem obras é morta. A fé, ela tem que ter ações, atitudes, não por sentimentos, por vontade, mas pela palavra. Independente do que você sente, você coloca em prática porque você crê no que Deus falou. Uma vez crendo e colocando em prática, você então se torna justo, faz a justiça de Deus. Por que a Bíblia fala que o justo vive pela fé? Porque a fé é que faz a pessoa justa, é a prática da palavra de Deus. Jesus falou nos evangelhos que aquele que me ama faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele que me ama, ele faz o que o Pai determina. E hoje, infelizmente, as igrejas estão cheias, muitos religiosos, muitas pessoas congregam, tudo, mas elas não praticam, elas não colocam em prática o amor de Deus pelo seu próximo, o respeito, a bondade, a misericórdia, a gratidão. Elas são pessoas que muitas vezes tratam você com indiferença, vivem uma indiferença, elas não ajudam a ninguém, muito viram as costas para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas a ser injustas. Há muitos cristãos, muitas pessoas que estão dentro da igreja, que são ímpios, vivem a iniquidade. Por que iniquidade e impiedade? É que praticam o mal. Conhecendo a Deus, ouvindo a palavra de Deus, indo na igreja, nos cultos, ela
ela dentro dela, ela não pratica, não coloca em prática aquilo que é para colocar em prática. Então é como Jesus repreendeu os religiosos da época dele, os fariseus, os saduceus, os judeus, por causa que eles conheciam os 10 mandamentos, as leis mosaicas, mas que eles não praticavam. Eles estavam preocupados com o estereótipo das pessoas, como as pessoas se vestiam, como essa pessoa comportava, como a pessoa tinha posses, não tinha posses, era amaldiçoado. Quando a pessoa não tinha posses, porque Deus não amava a pessoa, eles desprezavam os pobres, as viúvas, os órfãos, desprezavam o seu semelhante, eram indiferentes ao sofrimento do seu próximo, olhavam só para o seu próprio umbigo. Justamente Jesus jogou na cara deles que eles eram hipócritas, né? Eles eram injustos porque praticavam a injustiça. Porque se a palavra de Deus é justa, é verdade, quando nós não praticamos ela, nós nos tornamos ímpios e injustos. Não importa a sua roupagem, não importa se você usa terno, vestido, o seu cabelo é comprido, você não tira os pelos. Isso aí não quer dizer nada, absolutamente nada. Isso aí é uma prática religiosa imbecil que os homens criaram, uma roupagem, uma aparência de piedade que não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. O Evangelho cristocêntrico, ele é vivido dentro do coração, dentro do íntimo de cada pessoa, a verdade íntima. Quando a mulher samaritana ela falou com Jesus, questionou onde devia servir a Deus, adorar a Deus, se era em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Jesus falou, vai chegar a hora, e já é chegada, que os meus verdadeiros adoradores, ou aqueles que me conhecem, que me amam de verdade, me adorarão no seu íntimo, no seu espírito, e verão a verdade íntima, não mais em Jerusalém, ou em Gerizim, ou qualquer lugar. Então Jesus ele estava dizendo assim, agora a palavra, que Jesus é o verbo, o logos, a palavra viva, ele veio habitar nos corações, para quê? Para purificar o homem de verdade, intimamente. Não é estereoticamente, as pessoas estão tirando pelo em ovo da sua aparência, ou de algum hábito, ou de uma coisa que você faz, que eles acham errado, condenável, maldito. Eles julgam você de todas as formas, mas eles não conhecem o seu íntimo. Não conhecem a verdade íntima que você tem, entendeu? Eles não conhecem a prática sua com Deus, nem o amor seu com Deus, e nem aquilo que você faz. E o Evangelho hoje, ele está sendo pirateado, né? Por causa das coisas externas que existem, por causa da ganância, da avareza. As pessoas são avarentas no seu coração. Não adianta você colocar um terno, um gravata, ir na igreja e ser um cara avarento, uma pessoa possessiva, uma pessoa maldosa, uma pessoa indiferente, uma pessoa fria, uma pessoa materialista. Será que o terno vai justificar você? Será que a religião vai justificar você? Será que o batismo vai justificar você? Então, a verdade íntima é aquilo que prevalece na vida de qualquer pessoa. Aquele que não tem uma verdade íntima, ele está enganando a si próprio. Ele está enganando a si mesmo. A injustiça que nós cometemos, como o Senhor Jesus falou, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Aquele que sabe que a palavra de Deus diz e não pratica, comete pecado. Porque a injustiça é você não pôr em prática a palavra de Deus. Isso é injustiça. Por que não pôr em prática a palavra de Deus? É injustiça. Porque você não está usando a fé, você não está vivendo pela fé, você está vivendo por sentimentos, por emoções, por parcimônia, santimônia, você está vivendo por aparência religiosa. Então a fé é um agente libertador, é um agente de poder, é um agente realizador na vida do cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé em essência? A fé é você crer. O que é a palavra crer no grego? Pisteu.
É você se apossar, é você, em essência, colocar dentro de você uma certeza. É você ter certeza absoluta, é você assumir aquilo que foi falado. Quando você assume, quando você crê, você assume. E quando você tem fé, você pratica. Tá entendendo? O crer e a fé. Eu creio, eu assumo a verdade dentro de mim. Eu assumo a palavra dentro de mim. Eu assumi que aquilo lá é verdade. E a minha fé é o quê? Ação, é prática, é certeza e convicção daquilo que eu creio. Então o crer e a fé andam junto. No livro do apóstolo João, ele fala sobre a fé e fala sobre o crer. Pits, no grego, fé, pisteu, crer. Ele usa as duas palavras em conjunto, o tempo todo dentro do seu evangelho. Ele fala do crer e fala da fé. Na tradução em português, ele só usa a palavra fé. Ele não usa a palavra crer. Mas no grego original, o grego koiné, que é os escritos originais da palavra, João ele usa em particular essas duas palavras, pits e pisteu. Por que ele faz isso? Porque João ele está colocando as duas essências da fé, do crer. Eu criei, eu assumi. O que eu assumi? Eu assumi a palavra dentro de mim. Eu assumi que Jesus é o Senhor, que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é bondade, que Deus vai me dar a vida eterna, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz maravilhas. Eu assumi o contexto. Então eu assumindo algo, é que eu creio em algo. Você nunca vai assumir algo que você não crê. Tá entendendo? Você assumiu uma dívida, você crê que vai pagar ela. Então você pega o carnê lá do carro lá, 120 parcela, você fala, nossa, eu vou ter que ter muita fé para pagar isso aqui. Mas você crê, você assumiu, né? E a fé? A fé é você trabalhar todo dia, o mês inteiro, o ano inteiro, para você pagar a parcela. Isso é fé. É um exemplo, né? Para os dias de hoje. Um exemplo bem simples. Então você assumiu. Então quando você crê em Deus, você assumiu. Eu assumi. E quando eu tenho fé, eu coloquei em prática, pus em busca. No grego, ekezetel, quer dizer, eu me coloquei em busca daquilo que eu creio. Então a fé verdadeira é aquela que se põe em busca, ela é ativa, ela é ação. Ela não é paralítica, ela não é parada, ela não é estática. A fé estática é sentimento, é emoção. O cristão que não pratica, que não coloca fé, não põe-se em busca, é quizeteu, não vai atrás, a fé dele está morta. Ah, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Você ama, mas você não vai atrás. Você não põe a sua fé em ação, você não pratica. Vive congelado, vive duro, vive frio. Então a religião mata, a religião estraga as pessoas,